Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, capítulo 81. Estejamos certos. Porei minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Paulo, carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 16. As instituições humanas vivem cheias de códigos e escrituras. Os templos permanecem repletos de pregações. Os núcleos de natureza religiosa alinham inúmeros compêndios doutrinários. O Evangelho, entretanto, não oculta os propósitos do Senhor. Toda a movimentação de páginas rasgáveis, portadoras de vocabulário restrito, representa a fase de preparo espiritual, porque o objetivo de Jesus é inscrever os seus ensinamentos em nossos corações e inteligências. Poderemos aderir de modo intelectual aos mais variados programas religiosos, navegarmos a pleno mar da filosofia e da cultura meramente verbalista, com certo proveito à nossa posição individual diante do próximo, mas, diante do Senhor, o problema fundamental de nosso espírito é a transformação para o bem, com a elevação de todos os nossos sentimentos e pensamentos. O Mestre escreverá nas páginas vivas de nossa alma os seus estatutos divinos. Tenhamos disso a certeza, e não estejamos menos convencidos de que, às vezes, por acréscimo de misericórdia, nos conferirá os precisos recursos para que lavemos nosso livro íntimo com a água das lágrimas, eliminando os resíduos desse trabalho com o fogo purificador do sofrimento. Emmanuel. Amado Mestre Jesus, aqui reunidos em Teu nome, a Ti pedimos que nos abençoes na tarefa desta noite. Buscamos, Mestre, melhor conhecer a lei de Deus, para melhor compreendermos os mecanismos da vida e assim vivermos melhor, aproveitando com mais utilidade as horas na experiência física e preparando-nos para o grande retorno à pátria espiritual. Amado Jesus, por isso te pedimos que estejas conosco, abençoando o nosso esforço. Permite também que os bons espíritos compareçam em nossa reunião e nos envolvam em eflúvios de paz, de harmonia, de saúde, de equilíbrio. Que eles possam nos inspirar as boas ideias, os bons sentimentos, as boas realizações e ajudar-nos no melhor entendimento das lições que analisaremos nesta noite. A Ti também rogamos que abençoes os nossos irmãos de humanidade. Nestes dias mais frios, abençoa os nossos irmãos que deambulam nas ruas,
que dormem ao relento, que não têm um lar, um abrigo. Que recebam ainda mais o teu amor, o teu auxílio, a tua paz. Amado Jesus, agradecemos por tanto amor que nos dedicas, pelas inúmeras oportunidades de aprendizagem e progresso que ofereces a cada um de nós. E por isso nós te louvamos, te homenageamos e te bendizemos o nome, enternecidos e com muito amor, agora e para sempre. Então vamos continuar o nosso estudo do capítulo, mais uma vez, Jerônimo e sua família. Nós estávamos vendo a narrativa, tanto de Jerônimo quanto do benfeitor, o irmão Santarém, o religioso cristão responsável pelo departamento de isolamento, onde se encontrava internado Jerônimo, a narrativa que os dois estavam realizando sobre as angústias de Jerônimo, não apenas relacionadas ao seu ato suicídio, mas, sobretudo, aos remorsos que ele sentia pelas condutas que ele teve na terra, na área profissional, mas especialmente os remorsos advindos dos desastres morais, físicos também, decorrentes do seu ato suicida, da falta de preparação moral que relegou Jerônimo, os seus filhos e a sua esposa. Então, a má sorte, o desastre moral deles, depois, sobretudo, da desencarnação de Jerônimo, gerou-lhe um grande sofrimento moral. E aí estavam sendo narrados os fatos, desde a petição de Jerônimo relacionado aos filhos, sobretudo a Margaridinho e ao outro filho que estava encarcerado, e a resposta de Maria Santíssima, atendendo ao apelo de Jerônimo e determinando que os benfeitores espirituais da colônia Maria de Nazaré providenciassem auxílio imediato a todos aqueles familiares de Jerônimo. Não apenas aos dois filhos que eram objeto da maior preocupação dele, mas também aos demais filhos e genros e a própria esposa. Então nós estávamos vendo, mais especificamente, o socorro planejado e realizado em relação a Margaridinha, que depois da desencarnação de Jerônimo havia, junto com a mãe, caído na prática da prostituição. E o que nós vimos é que os próprios benfeitores, o irmão Santarém, determinou que um dos acompanhantes da equipe espiritual que desceram da colônia Maria de Nazaré para a crosta até a cidade do Porto, em Portugal, que um destes componentes era um espírito bastante atrasado ainda, mas que já tinha se convertido ao bem. Ele que tinha sido obsessor, chefe de falange, de malfeitores espirituais, havia se convertido ao bem, ao Evangelho, e agora estava não apenas aprendendo as lições para a sua transformação moral, mas também aprendendo a desenvolver recursos para o auxílio ao próximo. E aqui, então, ele é solicitado, o seu concurso é solicitado para recolher o fluido vital daqueles frequentadores da taberna onde estava trabalhando Margaridinha como atendente, garçonete, dançarina e prostituta, para
utilizar aquele fluido, aquela aglomeração de fluido vital muito denso e tóxico para intoxicar temporariamente Margaridinha, de maneira que, fazendo esta, digamos, transfusão de fluido vital, recolhendo o fluido vital daqueles homens pouco moralizados, embrutecidos, fluidos tóxicos, e transfundindo-os para Margaridinha, ele gerou uma intoxicação fluídica na moça, que acabou tendo uma crise como se fosse um ataque epiléptico, depois caiu ao chão e entrou em estado de prostração, estado de letargia. Também os benfeitores conseguiram providenciar a inspiração a um médico que tinha sido chamado para atender o caso, a inspiração para que ele a levasse a um hospital simples, mais distante, mas onde ela poderia ficar bem guardada e auxiliada do ponto de vista físico, enquanto os benfeitores a desdobravam do corpo físico, aproveitando aquele estado de letargia, de prostração física, retiraram-na do corpo físico e levaram-na a um posto muito próximo à crosta, que era um departamento, digamos assim, um posto de atendimento de pronto-socorro vinculado à colônia Maria de Nazaré. Então diz aqui a respeito dos atendimentos que foram feitos a Margarida Silveira. No instante em que Margarida Silveira tombava nas lajes da taverna, tratamos de remover o seu espírito parcial e temporariamente desligado do fato carnal para o posto de emergência que este instituto mantém nas adjacências do globo terrestre, portanto muito próximo à crosta. E o irmão Santarém descreve qual é a função deste posto de atendimento vinculado à colônia. Os serviços ali são variados e constantes, como no interior da colônia. Muitos enfermos encarnados são ali curados pela medicina do plano espiritual. Muitas criaturas transviadas no caminho do dever hão recebido sob aqueles hospitaleiros abrigos forças e vigores novos para a emenda e consequente regeneração, enquanto que muitos corações aflitos e chorosos têm sido consolados, aconselhados, norteados para Deus, salvos do suicídio, reintegrados no plano das ações para que nasceram e do qual se haviam afastado. Então é interessante porque nós nos damos conta que muitos atendimentos espirituais realizados em encarnados, eles são feitos no momento em que os indivíduos estão com o corpo físico repousando, no momento do sono físico. Daí a importância de nós nos prepararmos adequadamente para o repouso físico, com uma prece, um momento de reflexão, de meditação, uma boa leitura, uma leitura edificante, evitarmos quaisquer estímulos perturbadores próximos da hora do repouso físico. Tudo isso facilita para que os benfeitores espirituais possam nos retirar do corpo físico temporariamente, nos levar para estes ambientes e oferecer-nos os recursos, o socorro, o atendimento que melhor convier para cada caso. Então nós vemos que muitas pessoas têm problemas físicos, de doenças, desequilíbrios físicos curados em atendimentos nesses postos, porque quase a totalidade dos nossos problemas de doença física são decorrência de desequilíbrios no nosso corpo espiritual, que é um corpo realmente com uma fisiologia, órgãos, sistemas. E é este corpo que comanda toda a fisiologia do corpo físico. São estímulos, comandos que o perispírito, o corpo espiritual, dá para comandar toda a nossa biologia física. Então, se nós nos preparamos adequadamente para o sono físico, o repouso físico, mais facilmente os benfeitores podem nos desdobrar, nos retirar do veículo físico e nos levar para postos
equivalentes a este, não necessariamente a um posto vinculado à Colônia Maria de Nazaré, mas a outros postos que ficam muito próximos da crosta terrestre e que prestam serviços equivalentes. Então, serviços como de reorganização, reequilíbrio do corpo espiritual, do nosso perispírito, e isso vai levar, consequentemente, ao reequilíbrio das nossas funções orgânicas, físicas. De modo que muitos problemas físicos podem ser curados mediante essas intercessões espirituais no nosso corpo espiritual que são realizadas nestes postos de atendimento. Divaldo Pereira Franco narra que certa vez ele se encontrava muito doente, ele começou a ter um abatimento físico muito grande, perder força, vitalidade, começou a emagrecer rapidamente e sem nenhuma razão física, fazia exames, não encontrava uma causa física e acreditou que estava realmente próximo da desencarnação. Numa noite ele se preparou, como era seu hábito, com uma prece, uma leitura edificante, procurando se relaxar, e foi repousar. Quando o organismo físico entrou no estado de repouso, ele se sentiu desdobrado e levado para um destes postos de atendimento. Lá ele foi colocado numa maca, e numa maca ao lado foi trazido um espírito que também estava reencarnado, cujo corpo espiritual também estava em repouso, né? O corpo físico da outra pessoa estava dormindo. Portanto, o perispírito desta outra pessoa estava muito encharcado de fluido vital, porque estava reencarnado e recebia o fluido vital do corpo físico. Foi ligada a uma máquina que ficava entre as duas macas, como se fosse uma máquina de transfusão sanguínea. Então, havia uma conexão dessa máquina no corpo espiritual daquele outro indivíduo encarnado, que seria o doador. O fluido vital dele saía do seu corpo espiritual, passava pela máquina e entrava depois no corpo espiritual de Divaldo. Ele permaneceu nesta sessão de terapia por algum tempo e depois foi recambiado ao seu organismo físico. De manhã, ao acordar, ele se sentiu novamente revitalizado, forte, desenvolto, teve uma boa refeição. E aos poucos, ao longo das semanas seguintes, ele foi recuperando peso e voltou à normalidade física. De maneira que foi um tratamento realizado num desses postos de atendimento. Quando nós lemos Obreiros da Vida Eterna, também ali André Luiz menciona o posto de atendimento próximo à Terra, a Casa Transitória Fabiano de Cristo. Também realiza muitas funções. André Luiz menciona inclusive uma que é bastante interessante. Muitos espíritos ainda reencarnados que sofreram e estavam a sofrer pela desencarnação de entes queridos, eles são levados até aquele posto de atendimento próximo à crosta e os seus parentes, entes queridos, mesmo que estejam em colônias já espirituais, pela facilidade, os espíritos encarnados são levados até aquele posto perto da crosta e os entes queridos são trazidos para aquele posto para que ali haja um momento de visitação, digamos assim, de entrosamento. Daí aqueles entes queridos que estão muito saudosos, entristecidos, são aconselhados, permanecem algum tempo ali em visitação aos entes queridos. André Luiz menciona o caso de uma criança. Ele vê uma criança segurando a mão da mãe e encaminhando a mãe para um determinado departamento onde ela receberia aconselhamento, orientação. E a criança falando: "Vamos, mamãe, não se preocupe, está tudo bem." E a mãe deslumbrada com a visão do filho
E um dos benfeitores que estavam junto de André Luiz diz, o padre Hipólito, que aquilo era uma cena comum que acontecia diariamente na Casa Transitória Fabiano de Cristo, assim como em outros postos de atendimento próximos à crosta, que eles já estavam plenamente familiarizados e acostumados com aquele tipo de situação. Então aqui a gente vê a descrição, esses atendimentos para a recuperação, inclusive da saúde física de encarnados. Notemos a descrição, a pessoa é desdobrada pelos benfeitores, emancipada do corpo físico, levada a um desses postos, passa pelo tratamento, por verdadeiras cirurgias no perispírito, retorna ao corpo físico, acorda, muitas vezes não se lembra de nada e a saúde física começa a voltar ao normal, sem que muitas vezes os médicos saibam a razão pela qual a saúde física foi tão rapidamente recuperada. É a descrição do mundo espiritual, da ação dos benfeitores espirituais sob ordem do Cristo e de Deus. Outra coisa que ele menciona aqui, os atendimentos também de aconselhamento às pessoas. Muitas criaturas transviadas no caminho do dever hão recebido sob aqueles hospitaleiros abrigos forças e vigores novos para a corrigenda, a emenda dos seus atos equivocados e consequente regeneração. E também o consolo. Muitos corações aflitos e chorosos têm sido consolados, aconselhados, norteados para Deus, salvos do suicídio, reintegrados no plano das ações para que nasceram e do qual se haviam afastado. Então, quando Margaridinha é levada para este posto de apoio aos serviços da colônia Maria de Nazaré, a primeira coisa que acontece a ela é passar por um check-up geral do seu estado perispiritual, né? O equilíbrio, como estavam as condições do seu perispírito e também as suas condições psicológicas, psíquicas, morais. Ela foi submetida a um exame rigoroso, observando os nossos irmãos incumbidos do mandato, as precárias condições em que se encontrava a sua organização fluídica, ou seja, o corpo espiritual, o perispírito, e que urgente se fazia um tratamento a rigor. Ou seja, ela era atendida fisicamente pelos médicos da terra, médicos e enfermeiras, que estavam oferecendo recursos para a desintoxicação, o revigoramento do corpo físico, estava muito abatido, pela intoxicação alcoólica, que ela foi obrigada a beber álcool, muito álcool, mas também por causa da descarga fluídica muito tóxica e muito grande que ela sofreu, que foi uma providência dos próprios benfeitores. E algo interessante que os médicos não sabiam explicar, porque se não havia nenhum dano que pudesse ser constatado na organização fisiológica, no corpo físico, como é que ela estava naquele estado profundo de prostração? Eles não conseguiam entender. Ao mesmo tempo, ela estava naquele estado profundo de prostração, o corpo estava funcionando normalmente, sem indicar nenhum desgaste maior, e não havia nenhum dano que eles pudessem identificar por exames, por qualquer, ou o exame clínico, ou algum outro exame que eles pudessem realizar. E os médicos não sabiam explicar. Diz aqui que ela, para benefício dela própria, era necessário que a organização fisiológica dela, o corpo físico, permanecesse em estado letárgico, em estado de prostração, por mais alguns dias, tantos quantos necessários à assistência moral mais urgente que a premência da situação exigia. Por isso mesmo, todo o interesse e os cuidados mais delicados tributamos ao seu corpo físico material, ao qual transmitíamos as vitalidades necessárias à saúde e conservação. Eles estavam tratando do corpo espiritual, do perispírito, além dos cuidados dos médicos da terra, também os benfeitores ministravam passes no corpo físico dela para revitalizá-lo. E, sobretudo, o que era mais importante para ela era a terapêutica moral. A jovem não se achava, ao demais, verdadeiramente doente, senão apenas intoxicada pelas forçadas libações de álcool. Apresentava órgãos normais, exceção feita do sistema nervoso, que sofria os resultados da amargurosa anormalidade que vivia.
seus sofrimentos graves. Este era o principal problema dela. Seus sofrimentos graves, cuja natureza estava a requisitar desvelos abnegados, eram morais, razão porque os facultativos do Hospital do Porto, onde se encontrava o fardo carnal, a deixaram na observação confundidos com o estado letárgico singular. Então notemos isso daqui, porque é muito importante. Os benfeitores atenderam às necessidades do perispírito, atenderam às necessidades do corpo físico, mas sabiam que o principal era oferecer orientação moral a Margaridinha. Então, os centros espíritas devem também seguir esta orientação. Ofereçamos os passes que vão servir tanto para revitalizar o perispírito, reorganizar a energia do perispírito, as energias do perispírito. Por via de consequência, isso vai beneficiar também o corpo físico. A água fluidificada também vai atingir tanto o perispírito quanto o corpo físico. Se for necessário oferecer auxílio material, como remédios, mantimentos, agasalhos, roupas, enfim, ofereçamos às pessoas, mas o principal será sempre o auxílio moral que possamos oferecer às pessoas. Sejam elas ricas ou pobres, cultas ou analfabetas, o principal auxílio que nós podemos oferecer às pessoas é o auxílio moral. É o que é mais importante para nós. E é o que há de mais deficitário na nossa vida normalmente. Porque com o apoio moral, nós enfrentamos as dificuldades muito mais facilmente. As dificuldades continuarão a existir, mas nós conseguiremos passar por elas com muito maior facilidade. Elas nos prejudicarão muito menos. Agora, sem o recurso moral, mesmo que tenhamos saúde física, facilmente nós a perdemos, porque nós prejudicamos o equilíbrio do corpo físico, o equilíbrio do corpo espiritual. Então, centros espíritas que se dedicam quase exclusivamente a trabalhos de cura, estão falhando gravemente na sua tarefa. Porque o indivíduo se cura materialmente, fisicamente. O perispírito continua intoxicado, desequilibrado, vai continuar intoxicando e desequilibrando o funcionamento das células físicas, ou seja, a mesma doença ou outra doença irá aparecer fatalmente. E Emmanuel faz uma reflexão: para que a pessoa quer a saúde física? Para logo em seguida destruí-la novamente? Com os maus pensamentos, com os maus atos? Não tem sentido. Então é fundamental que nós prestemos atenção na conduta de Jesus. Ele fez muitas curas, sem dúvida nenhuma, mas não curou a todos. E ele próprio deixou claro que não foi para esta finalidade que ele veio ao mundo. Ele veio ao mundo para trazermos a segunda grande revelação da lei divina, que está exarada no Evangelho, para orientar-nos moralmente e espiritualmente. Esta era a tarefa dele. Então, se nós somos espíritas ou centros espíritas, somos centros cristãos, que seguem a orientação de Jesus, de maneira que o trabalho primordial das casas espíritas é este, o da evangelização das criaturas, começando por nós mesmos, os trabalhadores espíritas. E na sequência, o irmão Santarém, ele esclareceu que Margaridinha, apesar de estar na prostituição, naquela atividade, ela estava naquela atividade, mas contrariada, porque por falta de resistência, talvez moral, ela acabou cedendo às dificuldades, às circunstâncias, mas ela realmente detestava estar naquele lugar, detestava realizar aquelas atividades, se sentia mal.
e desejava fortemente sair daquela situação. Por isso que o auxílio a ela foi mais fácil. Quando o indivíduo realmente quer sair de uma situação, os benfeitores conseguem realizar o trabalho de auxílio muito mais facilmente. No Livro dos Espíritos, Kardec perguntou se as pessoas quisessem realmente sair da situação difícil, em outras palavras, resistir às más paixões, à influência do mal, se elas conseguiriam, fazendo esforços. E os benfeitores responderam, sim, conseguem sair, resistir às más paixões, às más tendências, à influência do mal, quando fazem esforços, mas quando fazem verdadeiros esforços. E os benfeitores ainda disseram, quão poucos na terra fazem verdadeiros esforços. E na complementação a esta resposta, na sequência eles dizem, na terra, a maior parte que diz, eu gostaria muito de mudar o meu comportamento, os benfeitores disseram, na realidade, eles falam isso da boca para fora. No íntimo, eles não querem mudar absolutamente nada. Se comprazem nas imperfeições morais, acham que não tem necessidade de modificar nada e não têm interesse real, verdadeiro de modificar nada. Daí não temos o que fazer. Quando o indivíduo tem real vontade de modificar-se, real interesse em modificar-se e faz verdadeiros esforços por ordem do Criador, de Deus, ordem de Deus, os bons espíritos acorrem, buscam esta pessoa e potencializam a energia, o esforço que ela está fazendo. De maneira que se a pessoa quer e realiza verdadeiros esforços, ela alcança o objetivo dela, nem que demore um pouquinho, mas ela sempre alcança, porque há real esforço. E daí os benfeitores, por ordem de Deus, repetimos, potencializam aquele esforço, aquela força. E ela consegue. Eu não tenho forças. Não, a pessoa não quer. Porque mesmo não tendo a força necessária, se quer e faz o esforço, aquela força fraquinha é potencializada pelos benfeitores por ordem de Deus e a pessoa alcança o resultado. Então, quando a pessoa diz, eu não consigo, segundo os benfeitores, isto significa, eu não quero. Eu não quero sair da situação em que eu estou. Eu não tenho interesse em modificar o meu comportamento. Eu não acho que há nada de errado comigo, com o meu comportamento, de maneira que eu vou continuar fazendo o que eu faço, vivendo como eu vivo, mas para não ficar chato perante os outros, eu vou dizer assim, eu gostaria muito, mas é muito difícil. Eu estou fazendo esforços, sem dúvida nenhuma. Segundo os benfeitores espirituais, poucos na Terra realmente fazem esforços. Por isso que poucos se modificam. Mas não era o caso de Margaridinha. Margaridinha queria realmente se modificar, queria sair daquela situação. Margaridinha não só não era má, como não se amoldava de boamente ao vício. Repugnava-o até, ansiando libertar-se dele. Por isso foi mais fácil. Deus mandou a decisão, Maria Santíssima mandou a decisão de que ela deveria ser auxiliada e retirada daquele ambiente. E o plano foi perfeito, a execução foi perfeita e tudo deu muito certo. Quando a pessoa quer, não há impedimentos. Para Deus, não há impedimentos. E uma vez que a decisão vem do alto, não há como dar errado. Como é possível que as coisas dessem tão certo para a Margaridinha? Tudo cronometrado praticamente, tudo organizado para que rapidamente tudo desse certo, tantas coincidências entre aspas assim. Como diz Joana de Ângeles, não existem coincidências. A coincidência é o resultado de algo que foi muito bem planejado para dar certo, na hora certa, no lugar certo. E daí ele explica, o irmão Santarém, que o caso doloroso
de Margaridinha era uma tenebrosa expiação, sequência ou consequência funesta e imprescindível de arbitrárias ações por ela mesmas praticadas em antecedentes encarnações e que ficaram a clamar justiça e reparações através dos séculos, não apenas nos refolhos de sua própria consciência, mas também nos harmoniosos códigos da lei suprema, que absolutamente não se harmoniza com quaisquer transvios do caminho reto. E daí eles perguntam se o irmão Santarém poderia explicar que ações negativas teriam sido aquelas funestas a gerar esta expiação de ela cair, né, ser uma mulher frágil, cair na prostituição, ser usada e abusada por tantos homens, né, rudes, inclementes, quase animalescos. E o benfeitor espiritual atendeu a não apenas uma curiosidade vã, mas sabendo que aquilo iria ter um impacto naquelas consciências. E de fato teve. Diz aqui o irmão Santarém: o estudo da lei de reencarnação é profundo e melindroso, ou seja, árduo, difícil, meu amigo, ao mesmo tempo que singelo e fácil de compreensão, porquanto nos apresenta um indício esclarecedor de muitos problemas que perseguem a humanidade, os quais aparentemente se apresentam insolúveis. Futuramente faloeis em vós próprios, isso já dá um certo pânico, pavor neles. Futuramente faloeis em vós próprios, relendo as páginas do livro da consciência. Até lá, no entanto, não haverá nenhum inconveniente em satisfazer-vos a natural curiosidade, uma vez que tereis a lucrar conhecendo mais um dos seus múltiplos aspectos. Aqui então ele diz, o estudo da reencarnação é árduo, difícil, mas ao mesmo tempo simples, esclarecedor. Ele faz um convite à fé raciocinada, mas mais para frente ele vai dizer, basta um exame simples, racional, lógico, para chegarmos à conclusão. Nós vemos que o tempo todo o que está sendo evocado pelos benfeitores é uma análise racional, lógica, clara a respeito dos fatos. É o que propõe a doutrina espírita, a fé raciocinada. Não uma fé cega. Ele diz também aqui que o estudo da reencarnação, a profundidade das leis divinas, é algo vertiginoso, podendo mesmo apavorar os espíritos medíocres, ou seja, medianos, ainda não preparados ou ensaiados, acostumados a esse tipo de reflexão. Daí ele diz, mas a justiça que ressalta destas leis, que quando começamos a estudá-las nos apavoram, isto é um efeito muito comum naqueles que começam a estudar seriamente o Espiritismo. E é importante que destaquemos isto, porque muitas pessoas frequentam as casas espíritas, assistem palestras ou assistem a vídeos pela internet, leem um livrinho ou outro, mas não têm a mínima noção do que realmente seja o Espiritismo. O Espiritismo é a terceira grande revelação da lei divina para a humanidade, desdobrando, aprofundando a lei divina, o ensinamento que Jesus nos trouxe no Evangelho, que foi uma revelação também da lei divina, mas adequada, dosada para aquele momento, para aquelas condições da humanidade. Passados 1800 anos, praticamente, foi possível enviar mais um conteúdo, uma complementação, um aprofundamento, desdobramento da lei de Deus. De maneira que é um estudo profundo, como disse aqui o irmão Santarém, melindroso, difícil, árduo. Kardec nos diz, o Espiritismo é ao mesmo tempo uma religião, ou seja, uma proposta de reconexão com o Criador, de religação. Este é o sentido da palavra religião, religare, vem do latim religare, religação. É ao mesmo tempo uma religação com o Criador, com a nossa essência. É ao mesmo tempo uma filosofia e é também uma ciência. E Kardec diz, ninguém consegue
aprender e compreender uma ciência em uma breve leitura, algo muito rápido, de relance. Há de se realizar um estudo sério, metódico, continuado, senão não se conhece o Espiritismo. Daí nós termos muitos frequentadores das casas espíritas, muitas pessoas se dizendo espíritas, sem conhecer o Espiritismo. E quando começam a receber o verdadeiro conhecimento espírita, se assustam. Quando passam a comparecer em casas espíritas, que em vez de realizar apenas palestras que são muito mais de autoajuda do que realmente espiritismo, quando essas pessoas passam a frequentar uma casa espírita séria, que ensina espiritismo nas palestras, ensina verdadeiro espiritismo nos cursos, ensina a ciência espírita, ensina a filosofia espírita, a religião espírita, ensina ou auxilia as pessoas a começar a aprender a raciocinar, pensar, ter uma fé raciocinada, lógica, essas pessoas, muitas delas, acabam se assustando. E recuam. Porque recuam e vão para outras igrejas ou para outros centros espíritas que não têm este compromisso sério com o espiritismo. Porque é mais fácil a consciência se acomodar àquilo que não esclarece muito, aquilo que não exige um raciocínio, uma reflexão mais profunda acerca da própria vida. Então, isso é um problema sério que temos enfrentado no movimento espírita. Para agradar ao grande público, as casas espíritas estão deixando de ensinar o verdadeiro espiritismo. Então as pessoas vão, ouvem uma palestra que poderia ser classificada como autoajuda, e às vezes autoajuda barata. E o indivíduo sai muito satisfeito, tranquilo, e acreditando que não há nenhuma necessidade de modificar nada no comportamento dele. Ora, se estamos no mundo de provas e expiações, já sabemos que os habitantes do mundo de provas e expiações têm muitos conflitos, problemas, desvios morais, é natural do nosso estágio evolutivo. A conclusão clara e lógica a que chegamos é que há uma infinidade de pontos que precisam ser trabalhados, modificados, aperfeiçoados no nosso comportamento, na nossa conduta moral. Há muito trabalho a ser feito, de maneira que se há muito trabalho a ser feito, não há tempo a se perder. Se aprendemos que estamos na Terra para nosso aperfeiçoamento moral, e esta é a finalidade, uma das finalidades da nossa reencarnação, a outra é colaborar na obra geral de Deus dentro das nossas possibilidades, não há espaço para o egoísmo, uma vida egocêntrica. Só esses dois pontos nos induzem, pela reflexão, a uma revisão total da nossa vida na Terra. Por isso diz, a profundidade das leis divinas é vertiginosa, podendo mesmo apavorar os espíritos medíocres, medianos, que ainda não despertaram a consciência e não têm interesse em sair dessa grande escuridão, desse grande torpor. Apraz estas almas permanecer na inferioridade. Mas a justiça que ressalta dessas leis destila tanta sabedoria e tão grande misericórdia que o pavor se transformará em respeitosa admiração, a um exame mais prudente e minucioso. E daí ele esclarece: Margaridinha, esta alma, estava tendo a primeira reencarnação na condição feminina, em um corpo feminino. Kardec perguntou aos benfeitores espirituais em O Livro dos Espíritos: tem sexo os espíritos? Órgãos sexuais os espíritos? E os benfeitores respondendo: não como compreendeis na Terra os sexos, os órgãos sexuais. Se eles não têm essa morfologia sexual do órgão sexual masculino e feminino, nós entendemos então que normalmente no estado normal do espírito, no mundo espiritual,
não há no corpo espiritual o órgão sexual masculino e feminino. É um desenvolvimento, uma adaptação do corpo físico, carnal, para a atividade sexual que é de perpetuação da espécie. Ou ainda, no caso humano, para dar oportunidade de outros espíritos se reencarnarem. Kardec avança na sua investigação e pergunta aos espíritos: quando no mundo espiritual, já que os espíritos não têm sexo, o que eles preferem, reencarnar num corpo masculino ou feminino? Porque antes desta pergunta ele tinha feito uma outra. São os mesmos espíritos que reencarnam-se em corpos masculinos e femininos? E os benfeitores disseram sim, são os mesmos espíritos. Podem se reencarnar num corpo masculino, podem se reencarnar num corpo feminino. Numa reencarnação eles podem ter uma reencarnação num corpo masculino, numa próxima reencarnação, uma experiência num corpo do sexo oposto. Então Kardec pergunta o que eles preferem, reencarnar-se num corpo masculino ou num corpo feminino? E a resposta tanto faz para eles. O que vai guiar-lhes na decisão é o tipo de experiência que eles desejam ter. Quais experiências na vida física são mais interessantes para que este espírito desenvolva esta ou aquela qualidade da alma? Se são certas experiências que são mais interessantes para desenvolver certas qualidades da alma, vai escolher uma reencarnação em um corpo masculino. Se são outras qualidades de docilidade, de afabilidade, de devotamento, de resignação, talvez, escolherá provavelmente um corpo feminino. É claro que normalmente as reencarnações, uma vez decidido, planejado que experiências deseja ter, quais qualidades deseja desenvolver, não é possível conquistar estas qualidades numa única reencarnação, de maneira que a escolha para um determinado sexo, masculino ou feminino, ela irá se desenvolver ao longo de várias reencarnações, para depois o espírito tomar talvez a decisão de ter uma experiência ou várias experiências no sexo oposto. Então, normalmente, ele escolhe por causa destas opções planejadas antes da sua reencarnação. Por isso é que nós encontramos pessoas que estão reencarnadas numa determinada morfologia sexual, mas com uma psicologia diferente. São almas que vinham se reencarnando numa morfologia, por exemplo, como mulher, e depois, ao terem a primeira ou as primeiras reencarnações como homem, os conteúdos psicológicos que foram adquiridos ao longo de séculos ou milênios são femininos, com características femininas. É natural que, tendo o espírito acumulado todas essas características, fazendo parte, portanto, do seu arcabouço, ao ter a experiência num corpo masculino, traga essas impressões. São os conteúdos registrados e acumulados de outras reencarnações. Assim como espíritos que tiveram uma série de reencarnações masculinas e desenvolveram características psicológicas masculinas, ao se reencarnarem em um corpo feminino, terão um corpo feminino, mas com características psicológicas predominantemente masculinas. A reencarnação explica isso com naturalidade. No caso de Margaridinha, ela teve várias reencarnações masculinas. Acontece que abusou da sua condição masculina. Lembremos que, digamos, a libertação da mulher, a maior independência da mulher, é algo muito recente nas sociedades humanas da Terra. Muito recente. Então, por muitos séculos, os homens imperaram sobre as mulheres e abusaram delas de formas diferentes. Margaridinha, em reencarnações anteriores, teve este comportamento machista, explorador, criminoso contra mulheres.
E daí, por esta razão, imprimiu na própria consciência a culpa e os remorsos de um comportamento arbitrário, desregrado, criminoso contra as mulheres. Isso fez com que a sua consciência lhe impusesse a necessidade de ter uma reencarnação em corpo feminino para passar pelas experiências que fez aquela alma outras pessoas passarem do sexo feminino. Ela sentiria, portanto, em si mesma e na carne aquilo que ela infligiu de sofrimento em outras mulheres no passado. E sentindo a dor em si mesma, esta alma então conseguiria ter forças para modificar o seu comportamento. Seria uma lição indelével, inapagável, para sempre. Que, portanto, forçaria aquela alma a modificar drasticamente o seu comportamento. Era necessária uma dor pungente, muito forte, muito impactante, traumática mesmo, para fazer com que um comportamento cristalizado em séculos de experiência, talvez milênios, que aquilo sofresse um impacto, era como se fosse uma grande rocha dura de comportamento cristalizado no erro, na exploração do sexo oposto, da fragilidade feminina. Era necessário um golpe violento para destruir aquela cristalização e a alma, então, mudar de conduta. Por mais incrível e incômodo que vos pareça, meus filhos, em antecedentes vidas planetárias, isto é, em mais de uma existência terrena, o espírito que atualmente conheceis sob o nome de Margarida Silveira andou reencarnado em corpos masculinos, existindo como homem, porque o espírito não é subordinado aos imperativos do sexo, do órgão sexual, tal como na Terra se compreende. Ele, então, este espírito abusou da liberdade, das prerrogativas que a sociedade terrena concede aos varões, aos homens, em detrimento dos valores do espírito, e conspurcou deveres sagrados. Como homem, ou seja, na condição masculina, na sua reencarnação, levou a desonra a lares respeitáveis, aviltou donzelas confiantes, espalhou o fel da prostituição em torno dos seus passos. Então ele era daqueles clientes que faziam com que o comércio da prostituição proliferasse. Todos aqueles que buscam prostitutas, e hoje também prostitutos, masculinos e femininos, estão criando para si mesmos responsabilidades e karmas muito grandes. Terão de sofrer na pele a situação destes nossos irmãos, homens e mulheres que se prostituem, se submetem às coisas mais dolorosas, os que fomentam o comércio da prostituição, procurando este comércio, pagando por ele, tanto quanto aqueles que comandam estes comércios, todos eles assumem, cada qual individualmente dentro das suas responsabilidades, dramas dolorosos para si mesmos no futuro. Desgraçou e destruiu destinos que pareciam róseos, esperanças docemente acariciadas. Mas veio um dia em que a suprema lei, que não quer a destruição do pecador, mas que ele viva e se arrependa, isso está no Evangelho, no Novo Testamento, impediu-o de continuar o execrável atentado à sua soberania. Cassou-lhe a liberdade. Não foi possível mais decidir. Foi imposta uma reencarnação em sexo num corpo feminino. Por isso, muitos se revoltam diante das situações presentes. Normalmente, quando o espírito se revolta, é natural que quando há inversão de polaridade, há um período de reajustamento, de incômodo para a alma. Isso é muito natural. Mas quando existe uma revolta, um certo ódio ao próprio corpo físico, normalmente isso é indício que a reencarnação no sexo contrário a que a alma estava acostumada lhe foi imposta, por grandes desregramentos e crimes do passado. Então, o problema não é a dificuldade em ajustamento, isto pode ser superado normalmente, na maioria dos casos.
Isso pode ser abrandado na maioria dos casos, com a compreensão, sobretudo, da questão reencarnatória. Agora, quando há esta revolta e este ódio, às vezes, contra o próprio corpo, é porque a reencarnação, não estamos ditando uma regra, mas fazendo uma análise lógica, racional, com base na própria doutrina espírita. Normalmente é porque o indivíduo, a alma, não desejava continuar no mesmo polo sexual, em reencarnações no mesmo polo sexual, e continuar os seus desregramentos. Tanto assim é que, mesmo sofrendo, digamos, a experiência em corpo de sexo contrário, os desregramentos muitas vezes continuam. E daí a pessoa, a alma, complica ainda mais o seu futuro. Caçou-lhe a liberdade, impôs-lhe ensejos favoráveis para se refazer da anomalia de tantas iniquidades, impelindo-o a renascer sob vestes carnais femininas, a fim de mais eficientemente provar o mesmo fel que fez a outra insorver, e a si mesmo poupar tempo precioso na programação dos resgates, por sujeitar-se ao rigor de penalidades idênticas às outrora impostas pelo seu mal orientado livre-arbítrio. Reencarnou como mulher, a fim de aprender na desgraça de ser atraiçoada na sua castidade, desacreditada, vilipendiada, abandonada, a empolgante lição de que não é em vão que se infringe um só dos mandamentos assinalados no alto do Sinai, como padrão de honra para a humanidade, que antes se deveria educar com vistas à finalidade sublime do amor a Deus e ao próximo. A cada um segundo as próprias obras, a lei de ação e reação. E daí a consequência desta explicação para o grupo de Camilo, daqueles aprendizes, né, foi que quase todos tiveram um impacto de medo. Porque imediatamente se recordaram, todos eles tinham sido do sexo masculino, né, tiveram uma reencarnação no sexo masculino na Terra, e todos eles se recordaram que também tiveram comportamentos sexuais não muito saudáveis. Provavelmente todos eles buscaram, vez que outra, o recurso de prostitutas, ou iludiram talvez uma namorada ou algo assim, iludiram mulheres, ou consumiram os serviços de prostitutas, de maneira que agora estavam esclarecidos que aqueles atos que eram comuns e até hoje são comuns na Terra, que as pessoas acham que é uma coisa normal, comum, não ficam impunes. Que cada uma dessas pessoas haverá de resgatar esta dívida, mais dia menos dia. E eles ficaram pensando, certamente, não bastam os problemas que ainda a gente vai ter de resgatar, estes também? Pois é, também. Não saireis daqui até que não pagueis até o último ceitil, disse-nos Jesus. Até o último ceitil. Qualquer ato negativo nosso, diz Allan Kardec em Código Penal da Vida Futura, é registrado como uma dívida. Assim como qualquer ato positivo nosso é registrado, por menor que seja, é registrado como um crédito nosso, nesta contabilidade da justiça de Deus. Então, sim, boa parte da humanidade tem criado grandes karmas para si mesma na questão do sexo. E a pergunta na sequência foi: se Margaridinha tinha de passar por todas essas dores em razão da lei de ação e reação, como consequência de seus atos pretéritos, como karma que tinha de passar, de resgatar, o que tem a ver o irmão Jerônimo? Então, ele que fique liberado dessa culpa. E aí, o esclarecimento novamente, com base naquele ensinamento:
O escândalo tem de vir à Terra, ou seja, as pessoas têm de passar pelas expiações. Se o indivíduo gerou desequilíbrio, terá de resgatar, terá de passar por uma expiação, a eliminação daquele desequilíbrio que gerou em si mesmo e reparar o mal que gerou a outrem, ou a coletividade. A reparação, a expiação e a reparação. Então o indivíduo tem de passar por sofrimento. São as expiações naturais, normais. O problema é que a lei divina tem 1000 modos de fazer-nos passar pelas expiações. Não precisa a lei de Deus de nosso concurso. Já que tem o indivíduo de sofrer, eu vou dar uma ajuda para Deus e vou fazer o indivíduo sofrer. Não. Deus não necessita de nossa ajuda nesse quesito. Ele pede a nossa colaboração para ajudar os outros, fazer o bem aos outros. Com relação à aplicação da justiça dele, para que as pessoas passem pelos processos expiatórios, ele tem os recursos dele, que ele dosa de acordo com a sua sabedoria, para não nos esmagar. Então, se nós não temos condições de expiar a falta completamente, ele coloca para que a gente expie 10, 15% nesta reencarnação, depois uma próxima reencarnação, se estamos mais fortalecidos, expiamos mais 30%, 40%, até chegarmos a 100%. Ele não quer a destruição dos pecadores, ele quer que os pecadores se convertam, vivam e se libertem das causas dos próprios sofrimentos. Então Deus ajusta adequadamente a forma e, digamos, o quantum da expiação para cada reencarnação, de acordo com as capacidades de suportar as dificuldades de cada alma. O problema é que daí nós nos tornamos causa de expiação do outro e não sabemos fazer nenhuma dosagem e fazemos com que o indivíduo às vezes passe pela expiação de uma só vez, desastrando. Nós passamos por cima da metodologia, do procedimento de Deus. E daí é o problema para nós. É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vier, ensinou-nos Jesus. Era isso que ele queria dizer. Todos teremos de passar pelas expiações para eliminarmos os nossos desequilíbrios. Mas quem se fizer causa da nossa expiação, este assume para si uma grande dívida. E ele diz novamente, bastaria um simples raciocínio, novamente, fé raciocinada. O escândalo há de vir, mas ai do homem por quem o escândalo vier. Visto que, se assim procedeu, era que ele se achava positivamente em desacordo com os ditames virtuosos da lei suprema. Margarida Silveira tinha reparações a testemunhar, é certo. Mas, infelizmente, o suicídio de seu pai, desamparando-a, foi a pedra de toque que a levou a se precipitar nos tristes acontecimentos. A dívida tenebrosa deveria ser resgatada através do tempo. Poderia não ser obrigatória para a existência presente, permanecendo pendente de ocasião oportuna. Ela poderia resgatar o simples fato de ela vir na condição feminina, num corpo feminino, já seria um sofrimento muito grande, porque ela, com a psicologia masculina, sentiria um incômodo, o corpo não corresponderia às expectativas dela. Isso já imporia a ela um grande sofrimento, uma grande luta interior, que ela conseguiria vencer porque estava dentro das condições de suportar, de a alma suportar. Ela teria todo o amparo. Talvez numa outra reencarnação ela sofresse a expiação de ser traída, de sua honra ser dilapidada, já estaria mais fortalecida. Provavelmente numa outra reencarnação na condição feminina. Ou seja, ao longo dos séculos ela resgataria aquela dívida. Mas veio o pai, suicidou-se, deixou-a desamparada, em perturbação, em ruína financeira. E todos, aquele choque que ela sofreu e as condições às quais ela foi lançada, precipitou o desenrolar da expiação de maneira mais completa. Aí estava o problema. O
O livre-arbítrio de seu pai, no entanto, levando-o ao erro fatal do suicídio, precipitou acontecimentos cuja responsabilidade bem poderia deixar de pesar sobre os seus ombros, a fim de que agora não sofresse ele as consequências do remorso. Que me direis, caro amigo, de um homem que se tornasse causa da morte trágica de um ser amado, embora não alimentasse intenção de assassiná-lo, abominando até a ideia de vê-lo morrer? Não sofreria, acaso? Não viveria corroído de remorsos o resto de seus dias, amargurado, desolado para sempre? Margaridinha deveria expiar o passado, é certo, mas não seria necessário que a pedra do escândalo que a devesse atingir fosse engendrada ou lançada pelas consequências de um ato praticado pela imprevidência de seu próprio pai. Uma vez que a jovem peixeira não se comprazia no vício, antes sofria a humilhante situação, ansiando pela hora libertadora de a ele eximir-se. Fácil foi a nós, outros, ajudá-la a reerguer-se, convencê-la à regeneração, norteando para a finalidade segura. Daí ele esclarece como foi feito nos dias que ela ficou internada e que o corpo físico ficou em estado letárgico. Ele diz que eles mantiveram o estado letárgico com a aplicação de passes, energias, magnetismo sobre o corpo físico, e que enquanto ela estava naquele posto de atendimento próximo à crosta, aquele posto vinculado à colônia Maria de Nazaré, eles mantiveram longas conversações, principalmente o irmão Santarém. Foi indicado como conselheiro e agente hierárquico dos verdadeiros guias que trabalham em prol da regeneração da penitente. Ou seja, ele era o intermediário. As ordens e os esclarecimentos que os guias da colônia determinaram, ele reproduzia para Margaridinha. E o interessante é que eles realizavam estas conversas em gabinete apropriado. Ali albergada era encaminhada a certo gabinete, em certa sala, apropriada ao gênero de confabulações que convinham promover, espécie de palauratório, em que ondas magnéticas de excelência capital favoreciam a retenção de minhas palavras em sua consciência, agindo fielmente sobre a sua memória e assim levando-a a colecionar, nas camadas caprichosas da subconsciência, todas as recomendações que eu lhe fazia e que lhe convinha recordar quando desperta, na ocasião oportuna para a execução, o que, com efeito, veio a fazer mais tarde, sem perceber, no entanto, que apenas cumpria as recomendações que haviam sido aconselhadas ao seu espírito durante a letargia em que estivera mergulhado o corpo material, pois ao despertar esquecera tudo como era natural. Então eles levavam o irmão Santarém a ela uma sala especial que pela psicosfera, pela ambiência, pelas ondas magnéticas que ali estavam, que a sala estava impregnada, das quais estava impregnada, tudo que o irmão Santarém falava e aconselhava a ela, aquelas informações ficavam gravadas muito mais facilmente no subconsciente, ou talvez no inconsciente de Margaridinha. Quando ela acordou, embora ela não se recordasse de que estivera naquele posto de atendimento, que conversara com o irmão Santarém, que vira os outros benfeitores espirituais, nada ela se lembrava. Mas no inconsciente ou no subconsciente estavam aquelas informações do que deveria fazer. Quando as situações foram se colocando, se apresentando, as informações do subconsciente vieram à tona e ela tomava as decisões imediatamente, de maneira acertada, porque já estava programada, já estava treinada para tomar aquelas decisões quando as oportunidades, as situações surgiam. Então isso é interessante também para as nossas reflexões. Quantas vezes nós temos de conversar com alguém e até o nosso bom senso nos recomenda: olha, eu gostaria de conversar com você, mas vamos para um lugar mais calmo. Mesmo que em determinado lugar não haja ninguém, praticamente ninguém, o lugar esteja vazio, é importante nós pensarmos que, mesmo que esteja vazio de pessoas encarnadas, pode estar cheio o lugar de desencarnados e talvez sejam almas perturbadas, desequilibradas. Ou ainda, o ambiente pode estar impregnado de energias perturbadoras, muito grosseiras, que dificultarão a pessoa raciocinar
refletir sobre aquilo que estamos falando, os conselhos que estamos dando a ela, ou mesmo guardar, armazenar na memória aqueles conselhos, aquelas reflexões. Então, essas forças magnéticas, a ambiência, a presença de espíritos nobres ou inferiores, tudo isso pode interferir. Numa reunião mediúnica, a ambiência, as ondas, os fluidos presentes, as ondas magnéticas lançadas pelas pessoas encarnadas e desencarnadas, tudo isso vai influir no trabalho mediúnico. Allan Kardec dedica um capítulo da influência do meio para as reuniões mediúnicas, isso está em um livro dos médiuns, de maneira que, observando este cuidado do irmão Santarém, isso que eles estavam num posto de atendimento da colônia Maria de Nazaré. Mesmo assim, ele procurou o local mais adequado, havia uma sala própria para isso, facilitando, portanto, o trabalho. Na Terra, certamente não encontraremos com muita facilidade ambientes propícios para tanto. Certamente, dentro de uma casa espírita séria, nós teremos este ambiente. Em lugares destinados ao bem, à caridade, em que haja o respeito, os que ali frequentem mantenham bons pensamentos, o hábito da prece. Então, não encontraremos local adequado. Mas no dia a dia talvez seja mais difícil, de maneira que procuremos selecionar melhor os ambientes. Se precisamos conversar, ter uma conversa mais séria sobre assuntos sérios com alguém, procuremos um ambiente em que essas influências perturbadoras sejam menores. Isso vai facilitar, favorecer aquele trabalho, aquela ação de aconselhamento, de orientação, qualquer conversa que seja voltada para o bem, para a orientação de alguém. Isso é um detalhe, é uma informação bastante interessante que podemos usar no nosso cotidiano. Se não temos um ambiente adequado, podemos melhorar o ambiente. Antes de termos uma conversa, façamos uma prece, ainda que mentalmente. Peçamos a presença dos bons espíritos. O simples o ato da prece, fará com que as nossas energias, nosso magnetismo seja melhorado e expanda-se num certo raio. E talvez dentro deste campo magnético melhor, das nossas ondas mentais, a pessoa com a qual estamos conversando esteja também mergulhada naqueles fluidos melhores, isolando assim a interferência dos fluidos perturbadores. Até aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Então nós vamos para a nossa prece final. Na próxima semana nós começamos, exortei Margarida em primeiro lugar a prece.